Qual foi a coisa mais rebelde que você fez na adolescência? Na minha família, havia uma regra. Eu precisava da permissão da minha irmã gêmea para procurar ajuda médica. Eu estava assistindo Vanessa praticar seu discurso de aniversário quando meus pulmões travaram. Peguei meu inalador na mesa de centro, mas minha mãe o arrancou da minha mão. Vanessa, a Ellie precisa disso? Minha gêmea nem tirou os olhos do celular. Ela usou no almoço. Ela está bem. Mamãe gritou. Você ouviu sua irmã e jogou meu inalador na bolsa dela. Nada de chamar a atenção hoje. É a festa de 16 anos da Vanessa. A regra existia desde que tínhamos 12 anos. O dia em que eu fingi ter pneumonia durante o recital de balé da Vanessa. Eu não tinha fingido, mas a Vanessa disse que sim. Então essa se tornou a verdade. A partir daquele dia, toda dor de cabeça, toda febre, todo ataque de asma, tinha que ser verificado pela gêmea de ouro. Não consigo respirar. O chiado estava começando. Aquele som de assobio que meu médico chamava de o alarme do seu corpo. Ellie! A voz do meu pai ecoou da porta. O que nós fazemos quando você diz que está doente? Eu já sabia o roteiro. Perguntar para a Vanessa primeiro. Eu perguntei. E o que a Vanessa disse? Vanessa finalmente levantou os olhos irritada. Eu disse que ela está bem. Caramba, Ellie, você tem que fazer o meu dia ser sobre você? Meu peito estava apertando como se alguém estivesse sentado sobre ele. Cada respiração parecia que eu estava tentando sugar ar por um mexedor de café. Por favor, eu disse ofegante. Preciso do hospital. Mãe, choramingou Vanessa. Ela está fazendo de novo. Manda ela parar. Mamãe correu para consolar Vanessa. Não se preocupe, querida. Ellie, vá para o seu quarto se vai agir assim. O olheiro de modelos chegará em breve. Tentei me levantar, mas tive que me segurar no sofá. Minhas unhas estavam começando a ficar azuladas. Olhem, mostrei minhas mãos. Vanessa riu. Ela provavelmente as pintou de azul. Lembram quando ela fingiu desmaiar no meu recital? Eu não tinha fingido. Tive um ataque de asma, mas Vanessa disse a todos que eu estava com ciúmes. Então meus pais se recusaram a sair da apresentação dela. A campainha tocou e os convidados da festa começaram a chegar. Desapareça, meu pai ordenou. O olheiro de modelos da Vanessa está vindo. Não precisamos de você chiando no fundo. Eu não conseguia me mover. Meus pulmões estavam trabalhando em excesso, visíveis através da minha blusa. E cada respiração era uma batalha que eu estava perdendo. Mãe, por favor, eu preciso do hospital. Vanessa, mamãe chamou docemente. Sua irmã está pedindo para ir ao hospital. O que você acha, Vanessa? Ela parou bem na minha frente, bloqueando a visão dos meus pais. Por um segundo vi algo piscar em seus olhos. Ela está fingindo. Vanessa anunciou em voz alta. Ela só está brava porque o Ted está vindo. Ted, meu amigo de infância que Vanessa roubou só porque podia. Eu sabia! Mamãe gritou. Ellie, pare com isso imediatamente. Foi quando comecei a tossir sangue. A melhor amiga da Vanessa, Jenny, entrou e congelou. Meu Deus! O que há de errado com a Ellie? Nada, disse Vanessa rapidamente. Ela está sendo dramática. Jenny disse. Vanessa, ela está tossindo sangue. Vanessa respondeu. Não, não está. Vanessa se colocou na minha frente de novo. Está tudo perfeito. Vá ajudar com as decorações. Mas Jenny era estudante de medicina. Ela empurrou Vanessa e agarrou meu pulso. O pulso dela está acelerado. Isso é uma emergência médica. Meu pai disse. Nós não lidamos com emergências médicas sem a aprovação da Vanessa, como se fosse totalmente normal. Regras da casa. Jenny perguntou. O quê? Parecendo horrorizada. A Vanessa conhece a Ellie melhor do que ninguém, explicou minha mãe. Ela sabe dizer quando a está realmente doente e quando está atuando. Atuando? Jenny já estava discando para o 192. Ela está em insuficiência respiratória. Meu pai gritou. Me dê esse telefone, avançando para pegá-lo. Senhor Leach, com todo o respeito, sua filha está morrendo. Mamãe se virou desesperadamente para minha gêmea. Vanessa? A Ellie está morrendo? Vanessa hesitou. O centro das atenções não estava mais nela em seu aniversário. De novo por minha causa. Não, disse Vanessa com firmeza. Ela não está morrendo. Ela faz isso toda vez que algo importante acontece comigo. Foi quando eu parei de respirar completamente. O silêncio foi imediato. A voz de Vanessa vacilou um pouco. Pare com isso. As pessoas estão chegando. Jenny gritou. Vanessa, ela não está respirando. Vanessa insistiu. Ela está prendendo a respiração, mas sua voz falhou. Ela está realmente empenhada em arruinar a minha festa. Eu caí do sofá para a frente e o impacto da queda no chão deveria ter doído, mas eu não sentia mais nada. Liguem para o 192. Jenny já estava fazendo compressões torácicas. Mas a Vanessa disse, minha mãe começou. Eu não me importo com o que a Vanessa disse. Mais convidados estavam chegando. Eu podia ouvir gritos, tumulto, e alguém estava gritando sobre encontrar meu inalador. Isso é culpa da Ellie! Vanessa estava soluçando. Ela sempre faz isso. Sempre! Jenny disse. Sua irmã está morrendo! Eu implorei. Me ajudem! Papai tentou afastar Jenny. A Vanessa disse que ela está bem. Através da escuridão que se desvanecia, ouvi a voz de Ted. Senhor Leach, o que você está fazendo? Ela está azul. Ela está realmente azul. A última coisa que ouvi foi Vanessa gritando. Você deveria estar do meu lado! Acordei 3 dias depois na UTI e o médico disse que eu estive clinicamente morta por 4 minutos. 4 minutos em que meus pais esperaram pela permissão da Vanessa para me salvar. Meus pais não conseguiam olhar para mim. Eles apenas repetiam. A Vanessa disse que você estava bem, repetidamente. Mas Jenny sabia a verdade. Ted sabia. Todos os convidados daquela festa sabiam e nós iríamos destruí-los. As máquinas ao redor da minha cama continuavam apitando em um ritmo constante,
quando abri os olhos novamente e encontrei o médico parado ali com sua prancheta e uma expressão muito séria no rosto. Ele puxou uma cadeira para perto da minha cama e começou a explicar que minha insuficiência respiratória tinha sido tão grave que meu coração parou por 4 minutos inteiro. E esses 4 minutos sem oxigênio significavam que eles precisavam me observar com muito cuidado para qualquer dano permanente no meu cérebro ou outros órgãos. Sua caneta se movia pelos papéis enquanto ele anotava minhas respostas às suas perguntas sobre se eu conseguia sentir meus dedos das mãos e dos pés, lembrar do meu aniversário e contar de 10 para trás. O médico então mencionou algo que fez meu peito apertar de uma maneira diferente, quando disse que o hospital já havia sinalizado meu caso para o conselho tutelar, porque várias testemunhas na festa relataram que meus pais se recusaram a deixar qualquer um pedir ajuda médica, mesmo quando eu estava morrendo. Ele explicou que alguém do conselho tutelar viria falar comigo assim que eu estivesse mais estável, mas que o hospital era obrigado por lei a relatar o que aconteceu, já que parecia ser negligência médica. Meus pais apareceram cerca de 1 hora depois, e minha mãe imediatamente começou a chorar aquelas lágrimas grandes e dramáticas sobre o quão preocupada ela estava, enquanto meu pai repetia sem parar que eles pensavam que eu estava apenas sendo dramática, como eu sempre era durante os eventos importantes da Vanessa. Eles queriam me levar para casa imediatamente, mas o médico interveio e disse-lhes firmemente que eu precisava de pelo menos mais 1 semana de observação, dada a gravidade da minha parada cardíaca e o potencial de complicações. Depois que o médico saiu para verificar outros pacientes, apertei o botão de chamada, e quando a enfermeira entrou, contei a ela tudo sobre a regra que existia desde os meus 12 anos, onde eu precisava da permissão da Vanessa para qualquer cuidado médico, incluindo usar meu inalador ou ir ao médico. Seus olhos se arregalaram, e ela pegou seu bloco de notas e começou a escrever tudo o que eu dizia, pedindo-me para repetir certas partes. E ela continuava balançando a cabeça e murmurando que precisava adicionar tudo isso ao meu prontuário oficial imediatamente. No dia seguinte, Jenny e Ted apareceram juntos, e ambos se sentaram de cada lado da minha cama, prometendo que dariam depoimentos oficiais sobre tudo o que viram na festa. Jenny tirou um caderno onde havia anotado todos os meus sinais vitais de antes da ambulância chegar, usando o conhecimento médico de suas aulas da faculdade. E Ted me mostrou seu celular, onde ele havia gravado parte do que aconteceu, incluindo meu pai tentando impedir fisicamente Jenny de ligar para o 192. 2 dias depois, uma mulher chamada Gabriela Reis, do Conselho Tutelar, veio me entrevistar, e ela foi muito gentil, mas super minuciosa em suas perguntas sobre a regra de permissão médica, e há quanto tempo isso acontecia. Ela tirou fotos de todas as cicatrizes antigas nos meus braços de reações alérgicas não tratadas que infeccionaram, e anotou cada incidente que eu conseguia lembrar onde Vanessa havia me negado cuidados médicos para coisas como infecção de garganta, um dedo quebrado e intoxicação alimentar grave. Na manhã seguinte, o Dr. Arthur Keller, que era pneumologista, veio avaliar minha asma e passou mais de 1 hora me ensinando a criar um plano de ação detalhado, que não precisava da permissão de ninguém além da minha para ser seguido. Ele me mostrou a maneira correta de usar meu inalador com um espaçador, e me deu um aparelho chamado medidor de pico de fluxo, que me permitiria monitorar minha respiração todos os dias, para que eu pudesse identificar problemas antes que se tornassem perigosos. Meus pais voltaram a me visitar 2 dias depois, e dessa vez, me pressionaram muito para dizer a todos que eu havia exagerado o que aconteceu e que nossa família não precisava desse tipo de atenção do conselho tutelar ou da polícia. Eu estava com meu celular escondido sob o cobertor, gravando tudo, enquanto meu pai se inclinava e dizia que eles tornariam minha vida um inferno se eu não parasse de cooperar com a investigação e voltasse para casa como se nada tivesse acontecido. Enquanto estava presa na cama do hospital, rolei pelas redes sociais e vi que Vanessa havia postado dezenas de fotos de sua festa de 16 anos, agindo como se nada tivesse acontecido, com legendas sobre a melhor noite de todas e seu incrível encontro com o olheiro de modelos. Os comentários estavam divididos entre pessoas perguntando se eu estava bem, já que ouviram que eu tinha sido levada de ambulância, e outros que acreditavam na história dela de que eu estava apenas fingindo para chamar a atenção em seu dia especial. E ver aquelas imagens perfeitas e editadas enquanto eu tinha acessos intravenosos nos braços e monitores de oxigênio nos dedos, me deixou fisicamente enjoada. Jenny passou horas no hospital redigindo um depoimento super detalhado sobre tudo o que ela havia testemunhado, incluindo todas as observações médicas sobre meus lábios e unhas azuis, como minha respiração havia parado completamente e quanto tempo levou para meus pais finalmente deixarem alguém ligar para o 192. Ela fez cópias de tudo e deu uma para o conselho tutelar e outra para o detetive da polícia que havia sido designado para investigar o que aconteceu. E ela me disse que testemunharia no tribunal se fosse preciso, porque o que ela viu foi negligência criminosa que quase me matou. Na manhã seguinte, Gabriela voltou ao meu quarto de hospital carregando uma pasta grossa e puxou uma cadeira para perto da minha cama. Ela explicou que o conselho tutelar estava implementando um plano de segurança emergencial, o que significava que eu não poderia voltar para casa com meus pais até que eles terminassem de investigar tudo. Ela perguntou se eu tinha algum parente ou amigo seguro que pudesse me acolher por um tempo. Pensei em minhas tias e tios, mas todos moravam muito longe ou sempre ficavam do lado dos meus pais sobre Vanessa ser perfeita. Jenny estava me mandando mensagens a manhã toda, e quando mencionei que precisava de um lugar para ficar, ela ligou imediatamente para a mãe dela,
que disse sim sem hesitar. Gabriela teve que fazer uma verificação de antecedentes dos pais de Jenny e uma visita domiciliar para garantir que a casa deles era segura, o que levou 3 dias de papelada e telefonemas. A assistente social foi inspecionar a casa de Jenny, verificando se havia um quarto adequado para mim e fazendo muitas perguntas aos pais dela sobre seus horários de trabalho e se eles entendiam a responsabilidade que estavam assumindo. Assim que tudo foi aprovado, o pai de Jenny dirigiu sua caminhonete até a casa dos meus pais para me ajudar a embalar minhas coisas. Meus pais ficaram na porta, observando com olhares raivosos, enquanto eu pegava roupas, livros e meu notebook da escola do meu quarto. Minha mãe ficava dizendo que tudo isso era um grande mal-entendido e que eu deveria simplesmente voltar para casa, onde era meu lugar, mas Gabriela estava lá, garantindo que eles não tentassem me impedir de sair. Meu pai cruzou os braços e me disse que eu estava cometendo um erro enorme que destruiria nossa família, mas eu apenas continuei empacotando caixas e levando-as para a caminhonete. Vanessa assistia da janela de seu quarto no andar de cima, e eu podia vê-la digitando no celular, provavelmente contando a todos sua versão do que estava acontecendo. Depois que carregamos tudo, a mãe de Jenny já havia arrumado o quarto de hóspedes com lençóis novos e esvaziado metade do armário para minhas roupas. Na semana seguinte, tive que me encontrar com a orientadora da escola, Megan Watson, que tinha um escritório minúsculo cheio de pôsteres motivacionais e uma tigela de doces em sua mesa. Ela abriu meu horário de aulas no computador e começou a fazer anotações sobre quais professores precisavam saber da minha situação e quais adaptações eu precisaria. Ela garantiu que eu tivesse permissão para carregar meu inalador em todos os lugares e pudesse sair de qualquer aula se começasse a ter problemas respiratórios, sem precisar pedir primeiro. Ela também estabeleceu prazos estendidos para todos os trabalhos que perdi enquanto estava no hospital e providenciou para que eu pudesse almoçar em seu escritório, se o refeitório parecesse opressivo demais. Ted me mandou uma mensagem naquela noite dizendo que havia encontrado algo que eu precisava ver. E quando nos encontramos na cafeteria perto da escola, ele me mostrou capturas de tela de 2 anos atrás. Eram mensagens entre ele e Vanessa, onde ela ria de como eu havia implorado para que ela me deixasse ir ao médico por uma infecção de garganta, e ela havia dito não, só para ver por quanto tempo eu sofreria. Ela havia escrito: "É tão engraçado como ela tem que me pedir permissão para tudo que é médico", com emojis de risada. E Ted havia guardado tudo aquilo porque, mesmo naquela época, algo parecia errado para ele. Ele encaminhou tudo para o e-mail de Gabriela enquanto estávamos sentados ali e prometeu que testemunharia sobre o que viu na festa e sobre essas mensagens antigas, se precisassem dele. O Dr. Keller marcou outra consulta na qual passou mais de 1 hora me ensinando a usar o medidor de pico de fluxo corretamente, mostrando como soprar nele 3 vezes toda manhã e noite e registrar os números em um gráfico especial. Ele explicou que as leituras normais para alguém da minha idade deveriam estar entre 380 e 400. Mas as minhas estavam atingindo apenas 250 por causa de todos os danos de ataques não tratados ao longo dos anos. Ele me mostrou as zonas no gráfico. Verde significava que eu estava bem, amarelo significava que eu precisava ter cuidado e talvez usar meu inalador de resgate, e vermelho significava que eu precisava ir para o hospital imediatamente. Pela primeira vez em 4 anos, eu podia de fato acompanhar o que estava acontecendo nos meus pulmões, em vez de esperar que a Vanessa decidisse se eu estava doente o suficiente. Naquele mesmo dia, alguém me enviou uma captura de tela do grupo de conversa da nossa escola, onde as pessoas perguntavam se eu estava bem, já que ouviram que uma ambulância foi à festa da Vanessa. Vanessa havia respondido dizendo que eu estava ficando com amigos por um tempo porque queria atenção e que todos deveriam parar de espalhar boatos sobre nossa família. Um grupo de alunos rebateu, dizendo que ouviram de pessoas na festa que eu na verdade parei de respirar e quase morri. Mas Vanessa continuou insistindo que tudo era um exagero e que eu estava bem. Ela escreveu que eu sempre tive ciúmes dela e que esta era apenas mais uma tentativa de arruinar algo importante para ela. Gabriela me ligou alguns dias depois e pediu para eu ir ao escritório do Conselho Tutelar, onde ela me sentou em uma pequena sala com luzes fluorescentes e explicou como toda a investigação funcionaria. Ela disse que eles estavam analisando possíveis acusações criminais contra meus pais, por colocar uma criança em perigo e por negligência médica, mas me avisou que poderia levar meses de entrevistas e audiências judiciais. Ela perguntou se eu estava preparada para um processo tão longo e se eu entendia que meus pais poderiam enfrentar pena de prisão, ou no mínimo, liberdade condicional se as acusações fossem formalizadas. 2 semanas depois de sair do hospital, finalmente voltei para a escola, e andar por aquelas portas da frente parecia que todo mundo estava me encarando e sussurrando sobre o que havia acontecido. No terceiro período, meu peito começou a apertar e pude sentir aquele chiado familiar começando. Mas desta vez, eu simplesmente peguei meu inalador e o usei ali mesmo na sala de aula, sem pedir a ninguém. A crise passou em minutos, e meu professor nem questionou, porque a Megan já havia contado a todos eles sobre meu plano médico. Mais tarde, naquela semana, um envelope grosso do hospital chegou na casa de Jenny. Dentro havia uma cópia de todos os meus papéis de alta, incluindo as anotações oficiais da enfermeira. Ler os termos médicos foi estranho, mas validante. Ver palavras como insuficiência respiratória grave, suspeita de negligência médica e conselho tutelar notificado devido à recusa dos pais em procurar tratamento. A página seguinte tinha mais detalhes sobre meus 4 minutos de parada cardíaca e como
como a RCP de Jenny provavelmente salvou minha vida antes da chegada dos paramédicos. No final, o médico responsável havia escrito que meus pais demonstraram uma preocupante falta de resposta apropriada a uma emergência médica com risco de vida, e recomendou o envolvimento imediato do conselho tutelar. Então, na tarde de sexta-feira, recebi um e-mail do diretor dizendo que meus pais haviam solicitado uma reunião para discutir o que eles chamavam de mal-entendidos e boatos sobre a situação de nossa família que estavam afetando a Vanessa na escola. A reunião foi marcada para a quinta-feira seguinte, e só de pensar em sentar na mesma sala com eles enquanto tentavam distorcer tudo, me dava dor de estômago. Megan prometeu que estaria lá comigo, e disse que eu não precisava ir se não me sentisse segura, mas eu sabia que precisava enfrentá-los e contar a verdade sobre o que eles fizeram. 2 dias antes da reunião, Megan me chamou em seu escritório depois da aula, e passamos 3 horas repassando tudo o que poderia acontecer. Ela pegou uma pasta grossa com papéis sobre os direitos dos estudantes e começou a marcar sessões com notas adesivas, enquanto explicava como meus pais não poderiam me forçar a sair com eles ou a assinar qualquer coisa. Ela me mostrou onde sentar na sala de conferências, para que eu ficasse mais perto da porta, e anotou frases que eu poderia usar se eles começassem a gritar ou tentar me fazer sentir culpada. Suas mãos se moviam rapidamente pelos papéis, destacando partes sobre autonomia médica para menores em casos de abuso. E ela praticou comigo como manter a calma, contando minhas respirações se as coisas ficassem intensas. Ela prometeu que sentaria bem ao meu lado e tomaria notas de tudo o que eles dissessem. E se eu precisasse de uma pausa, eu poderia apenas tocar em seu braço 2 vezes, e sairíamos da sala imediatamente. Na manhã seguinte, Jenny veio me encontrar antes do primeiro período, e me entregou um envelope pardo com seu depoimento oficial dentro. Sentei no chão do corredor e li 4 páginas de termos médicos descrevendo minha condição naquele dia, com números específicos para minha frequência cardíaca e padrões respiratórios que ela havia observado. Ela escreveu como meus lábios estavam cianóticos, e minhas unhas mostravam grave privação de oxigênio, usando toda a linguagem clínica de seus cursos pré-médicos que fazia tudo parecer ainda mais sério. No final, ela assinou e datou com uma nota dizendo que já havia entregue cópias para a Gabriela e para o detetive que investigava o caso. Depois da aula de química na quarta-feira, eu estava guardando meus livros no armário quando Vanessa apareceu atrás de mim e bateu a porta com força. Ela agarrou meu pulso e o torceu, exigindo que eu dissesse a todos que estava bem e que a coisa toda havia sido exagerada. Tentei me soltar, mas ela cravou as unhas mais fundo, deixando marcas vermelhas na minha pele enquanto sibilava que eu estava arruinando a vida dela por nada. Quando finalmente consegui soltar meu braço e comecei a me afastar, ela agarrou meu ombro e me girou com tanta força que deixei meus livros caírem por toda parte. Outros alunos no corredor pararam para olhar enquanto ela gritava que eu sempre tive ciúmes. E esta era apenas minha mais recente tentativa de roubar a atenção dela. Peguei meus livros sem dizer nada e fui direto para a enfermaria, onde ela fotografou as marcas de unhas no meu braço e redigiu um relatório de incidente. Naquela noite, eu não conseguia parar de rolar as redes sociais, lendo comentário após comentário sobre a festa. Alguns jovens que estavam lá escreveram sobre me ver no chão ficando azul enquanto meus pais apenas ficavam parados, discutindo com Jenny em vez de ajudar. Outros, principalmente amigos da Vanessa, postaram que eu sempre fui dramática e provavelmente planejei tudo para arruinar o aniversário dela. Uma garota da minha aula de inglês escreveu um longo post sobre como ela já me viu ter crises de asma na escola antes e que elas eram definitivamente reais, não falsas, como a Vanessa afirmava. As discussões nos comentários ficaram pesadas, com as pessoas tomando partido e compartilhando capturas de tela de posts antigos, onde Vanessa mencionava controlar minhas decisões médicas. Quinta-feira chegou e eu me sentei na sala de conferências entre Megan e o diretor, enquanto meus pais entravam com seu advogado. Mamãe começou a chorar imediatamente, dizendo que eu sempre fui difícil e propensa a exageros, enquanto papai repetia que Vanessa me entendia melhor do que ninguém. Eles insistiram que a regra de permissão era apenas a maneira deles de me impedir de procurar atendimento médico desnecessário para problemas menores. Esperei até que terminassem seu discurso, então expliquei calmamente como a regra começou quando eu tinha 12 anos, e listei momentos específicos em que Vanessa me negou cuidados médicos. O rosto do diretor mudou, enquanto eu descrevia esperar 6 horas com um dedo quebrado porque Vanessa estava em uma festa do pijama e não podia ser incomodada para dar permissão. Quando mencionei a vez em que tive uma infecção de garganta por 2 semanas, porque Vanessa disse que eu estava fingindo para não ir ao concerto do coral dela, o diretor começou a escrever notas freneticamente. O advogado dos meus pais tentou interromper, mas o diretor levantou a mão e me pediu para continuar. Então, contei a ele sobre cada incidente que consegui lembrar. Mais tarde, naquela semana, Gabriela ligou para me contar sobre sua entrevista com a Vanessa, que passou 2 horas insistindo que eu fingia doenças desde que éramos crianças pequenas. Vanessa havia apresentado uma linha do tempo inteira de supostos dias de doença falsos e comportamentos para chamar a atenção. Mas quando Gabriela pediu detalhes, a maioria das datas não batia com nenhuma ausência escolar. Então Gabriela pegou meus prontuários médicos de quando eu tinha 12 anos, mostrando que eu havia sido hospitalizada com pneumonia grave, que não foi tratada por tanto tempo que causou danos pulmonares permanentes. Aparentemente, Vanessa ficou em silêncio quando viu os raios-x do tórax mostrando as cicatrizes, e então tentou alegar que não se lembrava daquele incidente. A clínica pediátrica enviou por fax 15 anos de arquivos médicos na segunda-feira seguinte, e o Dr. Keller passou toda a sua hora de almoço
examinando-os com uma expressão cada vez mais preocupada. Ele encontrou 7 ocasiões diferentes em que eu cheguei com condições sérias que progrediram muito além do normal por causa do tratamento tardio. Cada vez coincidia com algo importante na agenda da Vanessa, como recitais de dança, competições ou eventos sociais. Ele me mostrou o padrão disposto em sua mesa com notas adesivas marcando cada incidente e o atraso correspondente no tratamento. Na quarta-feira, o Dr. Keller havia escrito uma opinião médica de 5 páginas documentando como o padrão de cuidados negados poderia ter me matado várias vezes ao longo dos anos. Ele incluiu cópias de exames pulmonares mostrando cicatrizes de infecções respiratórias não tratadas e exames de sangue mostrando quantas vezes eu lutei contra infecções sérias sem os antibióticos adequados. Seu relatório afirmava que nenhuma criança poderia fingir o tipo de evidência física mostrada em meu histórico médico, e os atrasos no tratamento constituíam clara negligência médica. Naquela noite, meu celular vibrou com mensagens de ambos os meus pais dizendo que se eu não dissesse ao conselho tutelar que estava exagerando, eles cortariam meu fundo para a faculdade e garantiriam que eu não tivesse onde morar quando fizesse 18 anos. As mensagens do meu pai ficavam cada vez mais raivosas, me chamando de ingrata e dizendo que eu estava destruindo nossa família por causa de um drama adolescente. Eu tirei print de tudo e encaminhei imediatamente para a Gabriela e para a advogada civil com quem a Megan havia me conectado no início da semana. Na manhã seguinte, Ivy entrou com a papelada para uma medida protetiva de emergência no tribunal, explicando que isso funcionaria mais rápido do que esperar por acusações criminais. Ela disse que a medida impediria legalmente meus pais de interferir em meus cuidados médicos ou de entrar em contato comigo sobre a investigação em andamento. E como tínhamos suas mensagens ameaçadoras como prova, o juiz provavelmente a aprovaria rapidamente. Sentei-me à mesa da cozinha de Jenny naquele fim de semana, com um bloco de anotações amarelo, e comecei a escrever cada vez que conseguia me lembrar de estar doente e o que aconteceu. A primeira coluna tinha a data, se eu conseguisse lembrar. A segunda tinha o que havia de errado comigo. A terceira tinha o que a Vanessa estava fazendo naquele dia. E a quarta, se eu recebi ajuda ou não. Depois de 3 horas, eu tinha 4 páginas cheias com uma letra minúscula. E o padrão era tão óbvio que me deu enjoo. Cada peça da escola, cada competição de dança, cada evento social importante para a Vanessa coincidia com uma vez em que eu não conseguia obter ajuda médica. Lembrei-me da vez em que tive uma infecção de garganta durante a formatura dela do 8º ano, e tive que ficar sentado durante toda a cerimônia com uma febre de 39,5 degrees porque ela disse que eu estava fingindo. A vez em que quebrei o pulso caindo da bicicleta, mas não pude ir ao pronto-socorro até o dia seguinte porque a Vanessa tinha uma festa do pijama e não queria que a atenção fosse para mim. Cada incidente ganhou sua própria linha na minha linha do tempo. E quando terminei, havia documentado 27 ocasiões distintas ao longo de 4 anos em que a Vanessa me negou cuidados médicos para lesões ou doenças reais. Meu celular vibrou com uma mensagem de voz do Ted, e quando a ouvi, sua voz estava trêmula, mais clara, enquanto ele descrevia tudo o que viu na festa. Ele falou sobre meus lábios azuis, minhas unhas ficando roxas, como eu estava ofegante como um peixe fora d'água, e o mais importante, como meu pai agarrou fisicamente o braço de Jenny para impedi-la de ligar para o 192. Ted disse que estava gravando um vídeo para a montagem de aniversário da Vanessa, e pegou parte disso em seu celular, incluindo meu pai dizendo que eles precisavam primeiro da permissão da Vanessa. 3 dias depois, eu estava sentada em um tribunal com a Ivy para a audiência da medida protetiva, e meus pais entraram com um advogado de aparência cara em um terno cinza. Ele imediatamente começou a argumentar que este era um assunto familiar privado que não pertencia ao tribunal e que os pais têm o direito de tomar decisões médicas por seus filhos menores. A juíza, uma mulher mais velha com óculos de leitura em uma corrente, olhou para ele por cima dos óculos e perguntou se ele estava seriamente argumentando que uma criança deveria ter autoridade médica sobre outra criança. O advogado tentou explicar como uma escolha parental, mas a juíza o interrompeu e perguntou diretamente aos meus pais se eles realmente faziam uma filha pedir permissão à outra para usar um inalador durante uma crise de asma. Minha mãe começou a explicar como a Vanessa me conhecia melhor, mas o rosto da juíza ficou mais duro a cada palavra. Após 40 minutos de argumentos, a juíza concedeu a medida protetiva, mas não foi tão ampla quanto a Ivy queria. Eu obtive controle total sobre minhas próprias decisões médicas, sem precisar da permissão de ninguém nunca mais. E meus pais só poderiam me ver com a supervisão do conselho tutelar, ou de outro adulto aprovado. A juíza disse que nunca tinha ouvido falar de pais delegando decisões médicas a um irmão, e achou isso profundamente preocupante, mas não poderia conceder a ordem de restrição total sem mais evidências de dano direto. Naquela tarde, verifiquei meu celular e vi o desabafo da Vanessa no Instagram, sobre como eu havia arruinado todo o seu futuro. O olheiro de modelos havia retirado oficialmente seu interesse, depois de ouvir sobre o que aconteceu em sua festa, e ela estava me culpando por destruir seus sonhos com meus dramas para chamar a atenção. Os comentários foram brutais, no entanto, com jovens da escola a criticando por me deixar quase morrer. E notei que vários de seus amigos pararam de segui-la, incluindo 2 garotas de sua equipe de dança. Mais tarde naquela semana, Gabriela passou na casa de Jenny com uma pasta grossa que continha o relatório preliminar do conselho tutelar. Sentei-me no sofá e li 15 páginas de entrevistas com testemunhas da festa, profissionais médicos do hospital e funcionários da escola que notaram padrões preocupantes ao longo dos anos. O relatório usava palavras como negligência médica grave e falha em proteger, e observava que nenhum dos meus pais demonstrava qualquer compreensão de quão perigosas eram suas ações. O investigador recomendou o envolvimento contínuo do conselho tutelar, com aulas obrigatórias para pais e visitas apenas supervisionadas. 2 dias depois, encontrei-me com Reed Schwartz,
o promotor assistente, em seu escritório no centro da cidade. Ele era mais jovem do que eu esperava, com cabelos pretos e espessos, e parecia cansado enquanto explicava que, embora o que meus pais fizeram fosse definitivamente criminoso, provar que eles pretendiam me matar seria quase impossível. Ele disse que acusações por colocar uma criança em perigo eram muito mais prováveis de se sustentar, já que havia provas claras de que eles me colocaram em perigo ao negar cuidados médicos. Ele me pediu para escrever uma declaração de impacto da vítima, e disse que o caso provavelmente levaria meses para tramitar no sistema. Naquele fim de semana, descobri que meus pais haviam registrado uma queixa no conselho tutelar, alegando que a família de Jenny estava me alienando deles e me envenenando contra minha família de verdade. A acusação fez minhas mãos tremerem de raiva, porque a família de Jenny literalmente salvou minha vida enquanto meus próprios pais ficaram parados me vendo morrer. A mãe de Jenny me abraçou quando comecei a chorar e disse para não me preocupar, porque eles tinham toda a documentação do lado deles. Com certeza, Ivy me ligou 5 dias depois para dizer que a queixa já havia sido indeferida. O juiz que a analisou observou que o conselho tutelar me colocou com a família de Jenny por razões de segurança baseadas em evidências médicas, não por causa de qualquer manipulação ou alienação. O juiz também acrescentou uma nota de que registrar queixas falsas poderia resultar em acusações criminais por assédio. Na semana seguinte, entrei no consultório do Dr. Keller, carregando meu medidor de pico de fluxo e o registro que venho mantendo no último mês. Eu estava anotando meus números 3 vezes por dia, exatamente como ele me ensinou. E a melhora estava ali, preta no branco. Minha linha de base havia subido de 250 para 380. E eu não tive uma única crise grave desde que comecei a usar meu inalador de manutenção todos os dias, sem precisar da permissão de ninguém. O Dr. Keller sorriu quando viu os gráficos e disse que era exatamente isso que ele esperava ver quando a asma era devidamente gerenciada, em vez de ser ignorada até se tornar uma emergência. 3 dias após essa consulta, a escola me chamou à diretoria para a audiência do Código de Conduta sobre a Vanessa. Entrei na sala de conferências e vi o diretor sentado com outros 2 administradores atrás de uma longa mesa. Eles tinham uma pasta grossa aberta com relatórios datilografados e depoimentos de testemunhas de alunos que viram a Vanessa me agarrar no corredor na semana passada. O diretor me pediu para descrever o que aconteceu e eu contei como ela me encurralou depois da aula de química e agarrou meu braço com força suficiente para deixar marcas. Mostrei a eles as fotos que a Jenny tirou dos hematomas, que ainda estavam amarelos e verdes no meu antebraço. Eles anotaram tudo e perguntaram se era a primeira vez que ela fazia algo assim. Expliquei sobre as outras vezes em que ela me seguiu entre as aulas ou bloqueou meu caminho para gritar comigo desde que eu estava morando com a família de Jenny. O vice-diretor pegou mais papéis e disse que 3 professores relataram ter visto a Vanessa se aproximar de mim mesmo depois de ser avisada para ficar longe. Eles disseram que estavam levando isso a sério por causa da situação legal em andamento com meus pais e tomariam uma decisão em 2 dias. Naquela noite, por volta das 23, meu celular vibrou com uma mensagem de voz do número da Vanessa. Quase a apaguei sem ouvir, mas algo me fez apertar o play. A voz dela estava trêmula e ela chorava enquanto dizia que sabia que eu estava realmente doente na festa, mas não podia deixar que eu arruinasse seu grande momento com o olheiro de modelos. Ela continuou falando sobre como entrou em pânico quando me viu ficando azul e precisava que fosse falso para não se sentir culpada por querer que sua festa fosse perfeita. Ela disse que nunca quis que eu morresse de verdade, mas não podia admitir que estava errada na frente de todo mundo. Minhas mãos tremiam enquanto eu a ouvia admitir que sabia que eu estava morrendo e escolheu mentir sobre isso de qualquer maneira. Salvei imediatamente a mensagem em 3 lugares diferentes no meu celular e no meu notebook. Encaminhei cópias para a Ai e a Gabriela, que leram em minutos, porque isso mudava tudo. Vanessa tinha acabado de confessar que me negou conscientemente cuidados médicos durante uma emergência que quase me matou. Na manhã seguinte, o Dr. Keller ligou para dizer que havia terminado de escrever sua carta formal para o caso criminal. Ele leu partes dela para mim pelo telefone, explicando como negar medicação para asma durante uma crise aguda era negligência médica que poderia causar a morte. Ele usou termos médicos específicos sobre insuficiência respiratória e parada cardíaca, que fizeram o que aconteceu soar tão sério quanto realmente foi. Ele disse que já havia enviado cópias para o Reed e que testemunharia como perito, se necessário. 2 dias depois, Reed ligou enquanto eu fazia o dever de casa na mesa da cozinha de Jenny. Ele disse que eles revisaram todas as evidências, incluindo a mensagem de voz da Vanessa, e estavam prosseguindo com acusações de crime de menor potencial ofensivo por colocar uma criança em perigo contra meus pais. Ele explicou que acusações por crime grave eram improváveis, porque provar a intenção era muito difícil, mas essas acusações ainda significavam consequências reais. Ele disse que meus pais teriam que comparecer ao tribunal e poderiam pegar até 1 ano de prisão, embora isso fosse improvável para réus primários. Ele perguntou se eu estava de acordo com esse nível de responsabilização, e eu disse que sim, porque era melhor do que nada. Na semana seguinte, tive que ir a uma reunião de caso do Conselho Tutelar em seu escritório no centro. Gabriela estava lá com 2 supervisores e eles falaram sobre os próximos passos para o meu caso. Eles sugeriram terapia familiar com supervisão contínua assim que o caso criminal terminasse. Eu disse a eles que não me sentia segura em terapia com pessoas que não haviam admitido ter feito nada de errado. Expliquei como meus pais ainda insistiam que estavam apenas seguindo as regras da casa e não viam o problema. Os supervisores se entreolharam e concordaram em reavaliar a terapia após o término do caso criminal.
Disseram que minha segurança vinha em primeiro lugar e que forçar a terapia antes que meus pais aceitassem a responsabilidade poderia causar mais mal do que bem. Mais tarde naquela semana, Megan me chamou em seu escritório na escola para trabalhar em algo que ela chamou de plano de adaptações. Ela tinha formulários espalhados por sua mesa que garantiriam que eu sempre tivesse acesso à minha medicação na escola. Escrevemos que eu poderia sair de qualquer aula se tivesse problemas respiratórios, sem precisar de permissão. Ela acrescentou que eu poderia carregar meu inalador o tempo todo e usá-lo sempre que precisasse, sem perguntar a ninguém primeiro. Ela garantiu que nenhum professor poderia questionar ou negar essas adaptações. Não importava o quê. Ela arquivou cópias com a enfermeira e com cada um dos meus professores e me deu um cartão para carregar que explicava meus direitos. Ted me mandou uma mensagem naquele fim de semana perguntando se poderíamos conversar sobre a audiência criminal. Nos encontramos em uma cafeteria perto da escola e sentamos em uma mesa de canto. Ele disse que queria testemunhar sobre o que viu na festa, mas não sabia se eu queria que ele se envolvesse. Tivemos uma conversa estranha sobre como a Vanessa o havia manipulado também, mentindo sobre eu ser ciumenta e dramática. Ele me mostrou mensagens de texto, onde ela o convenceu de que eu estava fingindo estar doente para chamar a atenção ao longo dos anos. Concordamos que ele deveria se concentrar apenas nos fatos do que testemunhou na festa, como meus lábios azuis e meu pai tentando impedir Jenny de ligar para o 192. A conversa foi estranha, mas necessária, e ambos sabíamos que seu testemunho poderia ajudar o caso. Alguns dias antes da audiência, encontrei-me com Gabriela e Ivy no escritório da Ivy. Eu disse a elas que queria testemunhar na audiência criminal, mas não como vítima. Eu queria falar como alguém que conta a verdade sobre o que aconteceu comigo. Elas me ajudaram a praticar o que eu diria sem me fazer sentir fraca ou quebrada. Gabriela me lembrou de me ater aos fatos, e Ivy me mostrou como manter a calma se o advogado de defesa tentasse me irritar. Repassamos minha declaração várias e várias vezes até que eu pudesse dizê-la sem chorar. Na semana seguinte, durante a aula de educação física, senti aquele aperto familiar começando no peito. Em vez de entrar em pânico, usei imediatamente meu inalador e peguei meu medidor de pico de fluxo. Soprei nele e vi que meus números estavam caindo, mas ainda não perigosamente baixos. Avisei a professora que precisava ficar de fora e monitorar minha respiração. Usei meu inalador novamente após 5 minutos e continuei verificando meu pico de fluxo a cada poucos minutos. Em 15 minutos, meus números voltaram a níveis seguros, e o aperto havia desaparecido. A professora de educação física observou tudo e me disse que eu lidei com a situação perfeitamente. Ela disse que estava impressionada com o quão calma e preparada eu estava. Percebi, ao guardar meu inalador de volta no bolso, que não estava mais com medo, porque finalmente tinha controle sobre meu próprio corpo e saúde. 3 dias depois, eu estava indo para o meu carro depois da escola quando vi o SUV dos meus pais estacionado bem ao lado do Honda de Jenny. Meu estômago revirou quando eles saíram e começaram a andar em minha direção, embora a medida protetiva dissesse que eles não podiam chegar a menos de 15 metros. Peguei meu celular e disquei o número da linha de denúncia que a Ivy me fez salvar, dizendo a eles exatamente onde eu estava enquanto meus pais continuavam se aproximando. Mamãe estava chorando, e papai repetia que eles só queriam conversar por 5 minutos, mas eu continuei no telefone e recuei em direção à entrada da escola. Em 4 minutos, 2 seguranças saíram correndo e se colocaram entre mim e meus pais, enquanto um documentava tudo em seu celular. Papai tentou explicar que eles eram meus pais e tinham o direito de me ver, mas o segurança lhe falou sobre a medida protetiva arquivada na escola. Eles teriam que sair, ou a segurança do campus os prenderia por invasão e violação de uma ordem judicial. Na manhã seguinte, Vanessa me encontrou no meu armário e começou a gritar sobre como eu destruí toda a sua vida e lhe custei o contrato de modelo pelo qual ela trabalhou desde o ensino fundamental. Os alunos pararam para olhar enquanto ela gritava que eu era ciumenta e queria arruinar tudo de bom em sua vida, assim como eu sempre fiz. Não respondi nada, apenas levantei meu celular para gravá-la enquanto ela continuava gritando sobre como todos na escola a achavam um monstro. Quando ela finalmente saiu furiosa, fui direto à sala do diretor e mostrei o vídeo, explicando que a Megan havia me ensinado a documentar tudo. Ele disse que este era o 3º relatório de incidente sobre a Vanessa esta semana e convocou uma audiência disciplinar de emergência para aquela tarde. A audiência durou 2 horas com o diretor, o vice-diretor e 3 professores revisando todos os incidentes documentados, além de depoimentos de alunos que viram a Vanessa me encurralar várias vezes. Eles decidiram suspendê-la de todas as atividades extracurriculares, incluindo o conselho estudantil e a equipe de debate, e emitiram uma ordem de restrição oficial que significava que ela não poderia se aproximar de mim em nenhum lugar da propriedade da escola. Se ela a violasse, mesmo que uma vez, enfrentaria suspensão imediata e possível expulsão, o que significava que eu finalmente tinha um lugar onde poderia me sentir segura dela. Reed me ligou naquele fim de semana para dizer que havia formalizado as acusações de crime de menor potencial ofensivo por colocar uma criança em perigo contra meus pais, e precisava que eu preparasse uma declaração de impacto da vítima para o tribunal. Encontrei-me com Ivy em seu escritório no centro, onde passamos 3 horas escrevendo e reescrevendo minha declaração até que se concentrasse apenas em fatos, sem ficar muito emocional. Praticamos eu lendo em voz alta repetidamente, com Ivy cronometrando e me ajudando a desacelerar quando eu começava a apressar as partes difíceis. Ela me ensinou a pausar e respirar entre as sessões e a olhar para o juiz em vez de manter meus olhos no papel o tempo todo. 2 semanas depois, todos fomos ao tribunal para a audiência de acusação formal, onde meus pais se declarariam culpados ou inocentes. Eles ficaram na mesa dos réus com seu advogado, enquanto o promotor lia as acusações sobre negar conscientemente
Cuidados médicos a uma menor sob sua custódia. Quando o juiz perguntou como se declaravam, ambos disseram inocentes, com vozes que soavam mais baixas do que eu já os tinha ouvido. Vanessa sentou-se na galeria atrás deles, parecendo pálida e mais jovem do que 16 anos. Seu cabelo preso em um rabo de cavalo simples, em vez de seus cachos perfeitos de sempre. Ela ficava me encarando como se estivesse me vendo pela primeira vez como uma pessoa real, em vez de apenas a gêmea que deveria ficar em sua sombra. O juiz marcou o julgamento para 6 semanas depois, e lembrou aos meus pais que eles ainda não podiam entrar em contato comigo, exceto através dos advogados. Um mês depois, eu estava na tribuna do tribunal lendo minha declaração, enquanto minhas mãos tremiam tanto que tive que segurar as bordas para me manter firme. Expliquei a regra da permissão em palavras simples, como começou quando eu tinha 12 anos, e Vanessa decidiu que eu havia fingido estar doente em seu recital. Descrevi o dia da festa, lendo de minhas anotações sobre não conseguir respirar e meus pais se recusando a ajudar, mesmo quando eu estava ficando azul. Minha voz falhou quando cheguei na parte sobre morrer por 4 minutos, mas continuei, ficando mais forte a cada palavra, até que eu estava falando claramente sobre o que eles fizeram comigo. O tribunal estava em completo silêncio, exceto pela minha voz e pelo choro baixo da minha mãe na mesa dos réus. Depois de 3 dias de depoimentos de Jenny, Ted e vários convidados da festa, além das provas médicas do Dr. Keller sobre meus pulmões com cicatrizes de anos de infecções não tratadas, o advogado dos meus pais pediu para se reunir com o promotor. Eles elaboraram um acordo judicial, no qual meus pais se declarariam culpados de uma acusação menor em troca de 18 meses de aulas obrigatórias de parentalidade e monitoramento de conformidade, em vez de uma possível pena de prisão. Não era a punição máxima, mas significava que eles tiveram que admitir a culpa, e isso ficaria em sua ficha criminal para sempre, afetando quaisquer futuros empregos ou pedidos de moradia. O juiz aprovou o acordo, mas depois acrescentou algo extra, expandindo minha medida protetiva para declarar especificamente em linguagem jurídica que a Vanessa não tinha autoridade alguma sobre minhas decisões médicas. Para sempre. A ordem dizia que minha saúde e cuidados médicos eram de minha responsabilidade e direito exclusivos, e qualquer tentativa de membros da família de interferir seria considerada uma violação. 2 semanas após o fim do julgamento, Gabriela foi à casa de Jenny para nossa reunião intensiva final, na qual ela disse que o conselho tutelar estava encerrando a fase de investigação ativa. Eles estavam satisfeitos por eu estar segura e prosperando com a família de Jenny, mas fariam verificações periódicas no próximo ano, e haviam providenciado encaminhamentos para terapia, se eu quisesse. Ela me deu uma pasta com toda a documentação do caso e seu número direto, caso eu precisasse de ajuda novamente. Naquela noite, durante o jantar, os pais de Jenny disseram que o período de acolhimento emergencial estava tecnicamente encerrado, mas queriam que eu soubesse que eu era bem-vinda para ficar durante o resto do ano letivo, e até mesmo até a formatura, se eu quisesse. A mãe de Jenny segurou minha mão e disse que eu me tornei como uma segunda filha para eles, e eles não conseguiam me imaginar partindo agora. Eu disse que sim imediatamente porque, embora não fôssemos parentes de sangue, eles me mostraram mais amor familiar verdadeiro em 3 meses do que minha família biológica em 16 anos. 3 meses voaram mais rápido do que eu esperava. E de repente eu estava sentada no consultório do Dr. Keller para minha consulta de acompanhamento, observando-o exibir os resultados dos meus exames na tela do computador. Ele apontou para os números que mostravam que minha função pulmonar havia passado de 60% para quase 90%, apenas por tomar meus remédios todos os dias como deveria. Os gráficos de melhoria pareciam encostas de montanhas subindo, e ele os imprimiu para eu guardar, enquanto explicava como o tratamento consistente havia revertido a maior parte dos danos de anos de crises não tratadas. Ele me deu receitas para 3 meses de tudo o que eu precisava, e garantiu que eu tivesse inaladores de resgate para casa, para a escola e para o carro de Jenny. Além disso, ele me deu espaçadores extras e me mostrou o cronograma de limpeza adequado para prevenir infecções. No dia seguinte, Megan me chamou em seu escritório na escola, onde tinha caixas de pastas e um rotulador espalhados por sua mesa, prontos para me ajudar a organizar tudo o que era importante. Passamos 2 horas montando o que ela chamou de meu arquivo de segurança, colocando prontuários médicos em uma seção, documentos legais em outra, contatos de emergência em uma terceira, com abas para tudo, desde cartões de seguro até encaminhamentos para terapia. Ela fotocopiou minha medida protetiva 3 vezes, para que eu pudesse manter cópias em lugares diferentes, e me ajudou a digitalizar tudo em um pendrive como backup, enquanto falava sobre inscrições para a faculdade e como muitos sobreviventes usam suas experiências em suas redações de inscrição. Analisamos oportunidades de bolsas de estudo para casos de dificuldade médica, e ela me deu panfletos de faculdades com bons sistemas de apoio para estudantes com condições crônicas de saúde, marcando aquelas com fortes programas preparatórios para a medicina, já que eu vinha pensando nisso ultimamente. Ted me mandou uma mensagem naquele fim de semana perguntando se eu queria almoçar na lanchonete perto da escola. Apenas nós dois, sem qualquer menção a Vanessa, ao julgamento ou a qualquer coisa pesada. Sentamos em um box comendo hambúrgueres e conversamos sobre coisas normais, como a temporada de futebol dele e meu projeto de ciências, estabelecendo limites claros de que não discutiríamos minha irmã ou o que aconteceu na festa. Não era a mesma amizade fácil que tínhamos quando crianças construindo fortes no meu quintal, mas era honesta e real, com ele verificando se eu tinha meu inalador antes de irmos a qualquer lugar, e eu realmente apreciando que ele se importava o suficiente para perguntar. Meu celular vibrou durante a aula de química, com uma mensagem de texto da Vanessa dizendo que ela sabia que havia cometido alguns erros e talvez lidado com as coisas de forma errada, embora ela não tenha realmente pedido desculpas ou admitido que quase me matou. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo, com o dedo pairando sobre o botão de resposta. Mas então, a apaguei sem responder.
porque proteger minha paz importava mais do que ter a última palavra, ou tentar fazê-la entender o que ela havia feito. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha de Jenny com um caderno e escrevi uma declaração pessoal para meu arquivo de segurança, afirmando claramente, com minhas próprias palavras, que todas as decisões médicas eram exclusivamente minhas. Listei todos os documentos legais que apoiavam isso, desde a medida protetiva até as conclusões do conselho tutelar e o resultado do caso criminal, sentindo o poder de colocar minha autonomia médica por escrito, onde ninguém jamais poderia questioná-la novamente. A declaração levou 3 páginas e eu fiz 5 cópias. Guardei uma na minha mochila, uma no meu armário, uma no arquivo de segurança, uma no consultório médico e uma com a Megan, garantindo que eu nunca estaria sem a prova dos meus direitos. Olhando para minha vida 3 meses depois de morrer por 4 minutos, eu tinha proteção legal mantendo minha família afastada. Uma moradia estável com pessoas que realmente se importavam comigo. Cuidados médicos adequados de médicos que me ouviam e amigos que priorizavam minha segurança acima dos sentimentos de qualquer pessoa. O trauma não foi apagado e provavelmente nunca será completamente. Mas eu não estava mais presa em uma casa onde minha gêmea decidia se eu vivia ou morria com base em seu humor. A mãe de Jenny bateu na minha porta no sábado de manhã, dizendo que íamos fazer compras de suprimentos médicos que eram só meus, não compartilhados, emprestados ou escondidos onde eu não pudesse alcançá-los. Fomos a 3 lojas diferentes, encontrando o medidor de pico de fluxo perfeito em roxo, minha cor favorita, além de um kit completo com inaladores extras, espaçadores, máscaras de nebulizador e uma caixa com trava para guardar tudo, para que eu nunca mais tivesse que pedir permissão para respirar. Ela me ajudou a montar uma estação médica no meu quarto com tudo etiquetado e organizado, comprando até um frigobar para meus medicamentos líquidos, dizendo repetidamente que essas coisas eram minhas e que eu nunca deveria ter que implorar por elas. Compramos uma pulseira de alerta médico gravada com minhas condições e contatos de emergência, além de um cartão para minha carteira com meu plano de ação, que não mencionava a necessidade da aprovação de ninguém, apenas meu próprio julgamento sobre meu corpo. A liberdade de ter meus próprios suprimentos médicos parecia maior do que qualquer outra coisa. Como se eu pudesse finalmente confiar que sempre teria o que precisava para me manter viva, sem depender da permissão de outra pessoa. Minha asma estava controlada pela primeira vez desde o ensino fundamental. Eu estava segura com a família de Jenny, que me tratava como uma filha de verdade. E eu até comecei a trabalhar nas minhas inscrições para a faculdade com redações sobre superar a negligência médica e encontrar minha voz. Acontece que, quando você pode respirar livremente sem a mão de alguém em volta do seu pescoço, tanto literalmente com oxigênio quanto figurativamente com controle, todo o resto se torna possível, incluindo sonhos que eu nunca havia me permitido imaginar antes.